Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o terceiro livro de Acotar, Corte de Asas e Ruína, que, assim, começa de uma forma, né, que todo mundo sabe, porque a Feyre, ela está na corte primaveril e ela está se mantendo ocupada. Ela vai minando a confiança dos sentinelas do Tanlin, mostrando o quanto ele é obcecado em parecer forte, poderoso para Yberne, com quem ninguém está satisfeito em trabalhar, obviamente. E a Feyre, ela se faz ser amada, querida, ela mina a confiança na Iante também, faz com que ela mostre a verdadeira face dela. E as coisas vão ficando piores quando dois generais de Yberne chegam com o Jurian para avaliar a muralha, já que a ideia do rei é quebrar a muralha e invadir as terras humanas. Quando percebe que o seu trabalho está quase completo e que a corte primaveril já vai cair, ela arruma as coisas para ir embora, só que ela vê a Iante tentando forçar o Lucien e assim, faz uma breve parada ali, usando os poderes de controle mental dela, para ensinar modos para essa vagabunda e a importância de respeitar, que quando alguém diz não, é não, né? Só que isso custa caro, já que ela e o Lucien são pegos pelos generais de Yberne, que enviaram veneno feérico para Iante, que não precisou de controle mental nenhum para colocar isso na comida até do Tanlin, muito antes deles chegarem. Só que eles também drogaram a Feyre naquele dia especificamente, e ela está com os poderes dela completamente anulados. Então, depois de se livrar desses dois monstros à moda antiga, digamos assim, ela e o Lucien precisam fugir e eles passam vários dias fugindo sem magia, sem ela conseguir usar o laço para falar com o Rhys, até que eles são pegos pelos irmãos do Lucien na corte outonal e são salvos pelo Asriel e pelo Cassian, que estão bem. E assim, mesmo eu já tendo lido, é tão bom ver eles bem. Para evitar mais problemas ainda, a Feyre, porque eles iam matar os irmãos do Lucien, e ia ser uma satisfação para todos nós, para eles, para nós, para todo mundo. Para evitar esses problemas, a Feyre impede que os illyrianos façam isso e se revela como Grã Senhora, coisa que ninguém sabia, e eles vão para Velares logo em seguida. Com as informações que a Feyre trouxe, chegado o momento de reunir aliados para a guerra. E a Nesta vai ajudar a tentar, curar a muralha de alguma forma. Ela tá trabalhando com a Anrain. Eles vão até a corte dos pesadelos para pedir a legião do Pai da Mor, né, os precursores da escuridão. Marcam uma reunião com todos os grãos senhores para tentar uma aliança entre todas as cortes. E eles estão tentando minar a confiança dos aliados de Yberne para que eles não consigam se reunir, porque senão eles não vão dar conta de todos eles juntos, né? A Feyre também volta para os treinos dela com o Cassian, também decide que ela quer aprender a voar, já que ela tem, né, o dom da transfiguração do Tanlin, ela consegue conjurar asas. E eles decidem tentar trazer monstros para o lado deles também, só para garantir, como, por exemplo, o entalhador de ossos, que pede o Uróboro, que é um espelho que enlouquece todo mundo que olha para ele. É só isso que ele quer. Um espelho mágico que pertencia à irmã gêmea dele. Quem é a irmã gêmea dele? A Tesselan. E o Caer, que é o pai da Mor, aceita deixar os precursores da escuridão lutarem, só que em troca é necessária uma aliança com o Eris e ele também quer acesso a Velares, porque ele percebe que eles não ficam ali quase nunca, né? Que tem que existir algum lugar para onde eles podem ir. E todo mundo ficou sabendo do ataque de Yberne. E assim, o filho da puta, ele só quer machucar a Mor, mais nada. A Elaine, ela parece meio doida, né? Desde que ela se tornou feérica, ela fica falando umas coisas sem sentido sobre corvos, sobre pássaro de fogo, um monte de coisa. Só que quando a biblioteca das sacerdotisas que tem em Velares é atacada pelos corvos do rei de Yberne, que querem levar a Nesta, porque a querida roubou o poder do caldeirão, a Feyre acaba sendo forçada a fazer um acordo com uma criatura que vive na biblioteca e que existe lá para se salvar, né? Já que, novamente, poderes anulados, Yberne tem veneno férico e eles adoram usar este caralho. E eles percebem que, na verdade, a Elaine pode ter recebido um dom do caldeirão, da mesma forma que a Nesta roubou um dom do caldeirão. E ela se tornou clarividente.
Então, como ela fica vendo a última rainha humana, que foi amaldiçoada justamente porque não queria se juntar a Yberne, ela se transforma em pássaro de fogo e o Lucian vai partir para o continente para buscar essa rainha. Eles recebem também um aviso do Varian na corte estival, que está sendo atacada por Yberne, porque, né, a corte ficou bem brava quando eles roubaram as coisas, então não havia mais contato entre eles. Mas ele mandou um aviso para Anhain, então eles reúnem os ilirianos para ir até lá tentar impedir ainda mais a destruição que já está acontecendo. E isso faz com que eles decidam adiantar a reunião dos grãos-senhores, na qual a Nesta estava se recusando a ir, mas após ver que a guerra realmente chegou, ela decide que ela vai ir para dar o testemunho do que aconteceu com ela. E nós temos muitos problemas nessa reunião. Problemas dependendo, né? Porque é divertidíssimo de ler, mas assim, o Tanlin acaba sendo calado à força, porque ele só fala merda pelo Rhysand, o que lembra todo o pessoal de que eles são sim grãos-senhores, mas tem gente que é um pouquinho mais poderosa, né? Como, por exemplo, o grão-senhor mais poderoso de todos os tempos, até o momento. O Asriel dando uma surra no Eris, porque ele ofendeu a Mor. A própria Feyre revelando os poderes, coisa que que eles tinham concordado que não ia acontecer, o que não estava nos planos, porque o Beron começa a falar muita merda sobre o Rhys, e ela quase finaliza o grão-senhor da Outonal de tão puta que ela fica. Só que assim, apesar de todas essas brigas, eles acabam decidindo pela aliança, menos o Beron, né, ele não concorda, mas todos os demais sim. Só que enquanto eles ainda estão lá, Nesta ela tem certeza de que alguma coisa tá muito errada, que eles precisam ir embora, apesar de eles não encontrarem motivo nenhum desse sentimento, sabe? Ninguém entende o porquê que ela tá se sentindo assim, até o dia seguinte, quando a muralha é derrubada. O que ela tava sentindo era o poder do caldeirão se reunindo, já que, né, ela roubou do caldeirão, enfim. Então era isso que ela tava sentindo. E se a muralha foi derrubada, a guerra começou. Como a Feyre não conseguiu o Uróboro para libertar o entalhador de ossos, porque assim, ela não quer abrir mão ainda, né? Tipo, ela, eu não tô desesperada o suficiente para morrer, para ficar louca, em torno de um lutador, apesar desse um lutador, né, ser o lutador. Mas enfim, ela acaba fazendo um outro acordo com aquela criatura que vive lá na biblioteca, que se chama Briaxis, inclusive, parceiro ponta firme, que também não quer se libertar, assim como o entalhador. Ele quer apenas uma janela onde ele consiga ver o sol, a lua e as estrelas. Eles vão pedir ajuda também para o ex-noivo da Elaine, que era um senhor humano que mora numa fortaleza, odeia féricos, tem uma plantação de freixo, armas de freixo, para acolher os humanos ali, né? E eles são surpreendidos pelo Jurian, que vem enganando Yberne esse tempo todo, fazendo papel de maluco, enquanto ele semeia discórdia e também avisa os humanos como ele pode. E depois disso, a batalha começa. Só que as coisas estão muito difíceis, cada vez mais difícil, até porque eles não sabem onde Yberne está escondendo o seu exército, porque o rei está usando a magia do caldeirão à torta e à direito para fazer o que for preciso para ganhar. Então, o que a Feyre vai fazer? Todo mundo sabe, caçar o Suriel. E ela pede que a Elaine tente usar os poderes dela para encontrar ele, e nem mesmo ele consegue passar pela magia, só que avisa pra Feyre que a Nesta pode conseguir chegar até o caldeirão, e também quais páginas do livro a Anhain tem que usar para conseguir um feitiço que realmente pode derrotar Yberne. Então eles conseguem destruir o exército, descobrir onde o exército tá, porém o caldeirão percebe a Nesta olhando e como retaliação ele vem buscar alguém e a Elaine acaba sendo levada. E com isso a Feyre e o Asriel invadem o acampamento para buscar ela, a Feyre disfarçada como Iante, já que a vadia estava rastreando Suriel, porque ela pegou ele, mas ele não respondeu as perguntas dela como ele responde as perguntas da Feyre. E graças a isso, a Feyre jogou a Iante pra Tecelã comer, já que, né, era o que ela precisava. Eu achei tendência, foi ótimo. Eu achei pouco, na verdade, mas enfim.
A batalha chega no ápice, mas a Anren finalmente consegue desvendar o feitiço que o Suriel falou, e elas precisam chegar até o caldeirão juntas, porque a Feyre é meio que um condutor. Só que no campo, e bem no campo de batalha final, eles liberam os seus monstros, no caso Briaxis, o entalhador, porque tipo, a Feyre viu que todo mundo ia morrer, que isso não ia, essa batalha não ia acabar bem pro lado deles. Então ela foi recuperar o espelho e o que ela viu, na verdade, foi ela mesma. E as pessoas enlouquecem justamente porque são poucas as pessoas que conseguem olhar para todas as facetas da sua personalidade e aceitar. Mas a Feyre conseguiu. E temos também uma surpresa do Rhys, já que ele fez um acordo com a Tecelã. Então, literalmente, eles soltaram uma carreata de monstros contra Ybern. O Jurian ataca com um exército de humanos e o exército dos serafins, no caso de Miriam e Drakon, chega acompanhado de navios humanos com o exército da rainha Vassa, que foi o Lucian que foi buscar. Só que ele já encontrou ela a caminho, porque o pai da Feyre estava há meses, descobriu que as rainhas eram traidoras e essas viagens que ele dizia que ele estava fazendo para o continente, na verdade eram sobre a guerra para reunir o exército humano do continente. Então a Nesta usa o poder dela para atrair o rei até ela, para que a Feyre e a Anren possam ir até o caldeirão. Só que assim, o rei sabia o que a Nesta ia fazer assim que ele botasse os pés na frente dela. Então ele vai com um escudo humano, mais especificamente o pai dela, de quem ele literalmente quebra o pescoço. E a Nesta e o Cassian, eles quase morrem na mão do rei, só que a Elaine aparece do nada, enfia a adaga do Azriel na nuca do cara, a reveladora da verdade, né? E a Nesta finaliza o trabalho separando, né, cabeça e corpo. Quando a Feyre volta, ela vê que mesmo assim não vai. A Feyre estava vendo tudo isso tocando no caldeirão e ela vê que não vai adiantar. Só que a Anren diz que o feitiço que o Suriel mandou especificamente para ela não era para anular o caldeirão, mas era para libertar a Anren, para libertar a verdadeira forma dela. E ela consegue destruir o exército de Berne inteirinho, só que ela acaba se destruindo junto. Mas temos um novo problema, porque o caldeirão acaba se quebrando com tanto poder. E como foi ele que fez o mundo todo irá para o vazio, para a destruição com ele. Então o Rhys e a Feyre usam o laço deles e os poderes unidos para consertar, porque a Feyre é o condutor, então o Rhys dá o poder. Só que isso custa a vida do Rhys, que, cara, eu não sei o que me dói mais. Se é no livro passado, quando o Rhys conta da perspectiva dele, como que foi quando a Amaranta acabou com a Feyre, o que ele sentiu, ou se é nesse livro, quando ela percebe o que aconteceu com o Rhys. Tipo, não tem como descrever. E é o que eu falei, eu até falei pra Rê, eu ia fazer alguns vídeos, né, de trechos que eu amo em ACOTAR, mas assim, eu não acho que seria um conteúdo legal pra vocês, eu chorando toda vez, porque eu não consigo controlar. São trechos, assim, que me pegam demais. Mas, enfim, como todos os grãos senhores estão reunidos, eles conseguem trazer o Rhys de volta, inclusive o Tanlin, que acabou ajudando no final, assim como eles fizeram com a Feyre sob a montanha, e o Rhys acaba trazendo a Anren junto com ele, e ela escolhe voltar, só que ela volta sem poder. Depois disso, muitas reuniões acontecem para tentar resolver as coisas entre os povos sem uma muralha, e a Nesta aparenta estar verdadeiramente destruída. Isso fica assim muito claro, desde esse livro todo mundo fala que, ai não sei o que, a Nesta isso, a Nesta aquilo, pô, é muito óbvio, tipo, é muito perceptível, porque muita gente não gosta do livro dela, eu gosto, eu acho que o arco de redenção dela faz todo sentido. Mas com o tempo, as coisas boas vão ocupando o espaço da mente, e foi isso, esse foi o final da primeira trilogia de ACOTAR. Espero que vocês gostem, gente, porque eu gosto, né? Eu sou apaixonada, é meu livro favorito e eu não consigo imaginar outro livro ocupando esse espaço na minha cabeça. No caso, a saga, né? Não esse livro em específico. Meu livro favorito da saga é o 2, obviamente, o de todo mundo. Mas é isso. Espero que vocês gostem.